Queridos de Deus, a paz do Senhor, amém? Nosso desafio hoje é maior do que os outros de outros dias, porque eu vou ter, eu vou ter algo para passar para vocês, mas para ficar entendido, a gente vai ter que explorar muito Bíblia. Eu não vou nem pedir que me acompanhe, porque isso vai atrasar um bocado. Eu vou só citar alguns versículos e eu vou continuar falando sobre o tema aqui. Qual é o maior mandamento, dizia, da lei, não é isso? Da lei? O Senhor disse que era priorizar o Senhor e depois priorizar o seu próximo. Isso dependia toda a lei e os profetas. Amém? Amém? Então eu vou dar como exemplo, no final eu pretendo dar como exemplo dois caras que foram os caras. Ai de nós se não entendermos que o Espírito Santo de Deus é quem determina todas as coisas. Amém? Olha, eu quero que você compreenda um princípio. Na primeira pregação, eu coloquei algo sobre a questão do relacionamento vertical e horizontal. Que primeiro você tem que colocar o vertical, para depois estabelecer o seu relacionamento, seus relacionamentos horizontais. Uma das coisas que eu falei com o pastor Brian agora há pouco, antes do culto aqui, foi que a gente não tem condição de fazer, viver relacionamentos horizontais, ou seja, com seres humanos, que sejam sadios, sem primeiro estabelecer o relacionamento vertical. Ou seja, você primeiro precisa ser uma pessoa de Deus, precisa ter Deus em sua vida, para que você tenha alguma coisa de proveito para o outro. Por quê? Porque nada do que você tem vai resolver a vida do outro. Se o que você tem pudesse resolver a vida de alguém, iria resolver a sua vida. Qual é a pessoa que já pode dizer que não tem mais problema, a vida já está toda resolvida? Nenhum de nós, em nós mesmos, tem essa condição de mudar, de resolver a nossa vida, de ser ou fazer algo extraordinário. Que isso, se não vier do Senhor, a gente não tem algo para passar para o outro. Então, primeira parte é relacionamento horizontal ou vertical, e depois o horizontal, formando uma cruz vertical, e depois horizontal. O amor de Deus é a única coisa na nossa vida que é capaz de restabelecer, de restaurar, de revivificar os relacionamentos horizontais. Então você deve observar isso. Os relacionamentos que você tem com seus pais, sua família, na sociedade, todos os relacionamentos humanos que você tem dependem desse primeiro relacionamento entre você e Deus. Então, pelo amor de Deus, se estabeleça nesse princípio que já é você e Deus. Amém? Amém. Relacionamento vertical. Aí tem o outro princípio que eu falei, não se feche nisso. Porque se você se fechar nisso, você vai viver só o primeiro mandamento. E você vai ser visto pelo Pai como uma pessoa tão mesquinha que só quis resolver a sua vida. Não foi para isso que Jesus veio. Ele não veio para cuidar dele mesmo. Amém? Amém. Então, segundo o relacionamento horizontal, está falando de quê? De igreja. Então, repreenda, exorte. Dê uma cadeirada em quem estiver pensando em aquele movimento desigrejado. Que não existe, não, irmãos. Jesus tira os caras de dentro de casa da família para criar uma igreja, né? Formar uma igreja. E agora tem uns caras que acham que entendem do que é palavra, do que é Deus. E aí inventa esse movimento de desigrejados. Meu irmão, não é ficar fora da igreja, é consertar o que precisa ser consertado na igreja. Aí o conceito de igreja tem que ser todo observado a partir do que eu vou falar hoje. Mas então eu quero que alguém observe aí. 1 João capítulo 5, o versículo 3 ao 5. Porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados ou penosos. O que é nasce de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo da nossa fé. Olha o versículo 2, por favor. O 2 e o 3, na verdade. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus? Que é mandamento? Que é mandamento, amados? Me ajuda aí. Que é mandamento, que é mandamento, que é mandamento. Grita bem forte para mim ouvir. Ordem. É ordem? Pronto. Bom, o que eu quero colocar aqui para vocês? Quando o assunto é amor, queridos, e quando o assunto é aquele versículo, você vai para dentro da Bíblia e você se encontra, querendo ou não, dentro de um contexto do Antigo Testamento. Existe uma velha aliança e uma nova aliança, um Velho Testamento e um Novo Testamento. Então, as coisas mudam para nós. Deus é imutável, sim? Sim ou não? Não existe sombra nem variação na pessoa de Deus. Então, veja bem o versículo 2, na versão King James, Rei Tiago. Eu nunca acho assim muito legal, porque João, né? João, Peter, Pedro. Aí você vai olhar, Tiago, James. Muito diferente, né? King James é Rei Tiago? Vamos lá. Desta maneira, sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Esse versículo aqui, ele parece ser repetitivo, porque quem ama a Deus, obedece, não obedece? Mas alguém pode alegar que está amando a Deus sem obedecer os mandamentos, sim ou não? Pode, né? Não, eu amo a Deus. Por exemplo, se você para um bêbado na rua, ele vai dizer que ama. Ele obedece? Não.
Não, nós nem conhece. Tadinho. Vamos lá, portanto, pratiquemos os seus mandamentos, né? Versículo 3 diz aí. No verso 2 diz que obedecemos os seus mandamentos. Verso 3, portanto, nisso consiste o amor de Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Valeu. Vocês são bons demais, na conta. Valeu, valeu, valeu. Bom, queridos, então, quando a gente fala de amor, eu falei da outra vez, eu vou repetir, pelo amor de Jesus, por amor de você mesmo. De você mesmo. Tenha amor à sua vida, tenha amor à sua vida. Toda vez que você falar a palavra amor, dentro do contexto bíblico, tire a ideia de sentimento. Porque não tem nada a ver. Nada a ver. O amor de Deus, ele passa por seu sentimento, mas ele não tem origem em seus sentimentos. É algo racional. No hebraico, a palavra amor vem de harva, da raiz rav, que quer dizer dar-se ou doar-se. Então, para você compreender bem o que eu quero falar, preste atenção. Deus, ele se doou tanto em uma aliança quanto na outra aliança. Ele se deu em uma aliança e na outra. Quem já leu ali, eu acho que Gênesis 15, quando Deus entra em aliança com Abraão, antes de prometer-lhe um filho, eles fizeram lá um sacrifício de animais, cortando animais ao meio, e não é ao meio rolando no meio, é no meio assim, colocando face com face, e isso era comum na época para quem queria fazer um juramento de morte ou vida, as pessoas partiam o animal assim, ó, e colocavam cara com cara. E então eles iam no meio desses animais mortos, eles iam apertar as mãos e dizer quais são as condições dessa aliança, desse pacto. E eles estavam dizendo simplesmente o seguinte: se você quebrar o pacto, você me dá o direito de te partir ao meio. Se eu quebrar esse pacto, eu te dou o direito de me partir ao meio. E por isso Deus fez com que Abraão dormisse. Porque com certeza Deus iria ter que partir Abraão ao meio muitas vezes. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Estão entendendo? Então, quando eu digo que a palavra amor, o amor de Deus, o amor da Bíblia, da cultura hebraica, quer dizer, dar-se ou doar-se, subentende-se o quê? Ele está se dando ou se doando em quê? Em uma aliança. E tudo começa aqui. É um amor que não é assim, não estou me dando geral. Não, eu estou me dando para vocês em uma aliança. Diga, em uma aliança. Pronto. Vocês sabem quantas vezes Israel quebrou os princípios, os preceitos dessa aliança? Alguém tem um número? Seria a mesma coisa de perguntar quantas vezes você pecou. Não antes, mas depois que você aceitou Jesus. Você não sabe nem quantas vezes você pecou depois que aceitou Jesus. Imagine antes, né? Vocês estão entendendo? Nós estamos falando de um Deus que é Deus, tendo uma aliança com gente como eu e você, que já nasceu em pecado, vive em pecado. Essa aliança foi quebrada muitas vezes porque isso é impossível. Todavia, a velha aliança ainda está em vigor. Só deu uma pausa para poder a gente concluir a nossa, tá? Assim que a igreja for levada, aí ele vai concluir a velha aliança. Todos os princípios, preceitos, as promessas. Porque Deus é Deus, ele não volta atrás de suas promessas. Volta? Não, ele disse que um descendente de Davi, o descendente de Davi, a gente canta, ele vai vir e vai reinar por 1000 anos. Sobre quem? Sobre Israel. Nós temos como promessa o céu. Israel teve como promessa a terra. Amém? Pelo menos por 1000 anos é o certo. Bom, queridos, então veja bem, o Senhor se deu em uma aliança no Velho Testamento, no Novo Testamento é a nova viva aliança. A nova viva aliança começa quando um profeta do Velho Testamento diz assim: olha, eu vou arrancar o coração de pedra de vocês. Eu vou colocar um coração de carne dentro de vocês. Eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês. E vou fazer com que vocês cumpram a minha palavra e obedeçam todos os meus mandamentos ou estatutos. Diga glória a Deus. Por quê? Porque o que era impossível ao homem, para Deus, não é. Para mim e para você, foi, é e sempre será cumprir os mandamentos de Deus. Mas se você, quem tem o Espírito de Deus aí dentro de você? Quem tem? Ele veio para viver dentro de você, para te capacitar a ser obediente e cumprir todos os princípios e preceitos do Senhor. Por quê? Porque essa é a base da aliança. Quando você quebra esses princípios, acabou. Eu costumo comparar com um casal. Tão bonitinho, o Gustavo mais amor, uma coisa fofa, né? Cadê o outro? A casa tá com 6 meses, cadê o outro? O outro é o Guilherme, né? Cadê o Guilherme? Guilherme! Esse não é Arox, não, esse é Guilherme Crente. Guilherme Crente, 6 meses. É paixão, é love Buda, né, irmão? É, meu irmão, é uma coisa assim muito, muito grega mesmo. O amor grego, esse amor que a gente sente. Presta atenção, o amor bíblico. Agora você imagina esses casais tão lindos aí.
Mas ele não aceita. Você aceita a Amanda, sei lá, ter uns casinhos assim, mesmo que superficialmente, com outro, aceita, custa, não? Você deixa ele ir para noitada? Não, né? Por quê? Porque essa aliança tem uma base, essa aliança tem um princípio. Ou seja, ou você é fiel, meu irmão, ou então procura outro. Não vem com essa historinha que eu vou ser fiel, mas se eu endoidar a cabeça um dia, eu posso, de repente, fazer o que eu quero. Essa é a questão de se dar em uma aliança. Você tem que examinar os princípios, os preceitos antes, porque senão você vai dar ao outro o direito de te partir ao meio. No contexto bíblico de Abraão, tá? Não vai fazer isso com seu esposo, não, porque isso dá cadeia. Até olhar feio, agora já tá dando cadeia. Eu fui agredido. Cadê a marca? Não, ele fez beijinho para mim, ele disse que fazia. Pronto, eu me senti agredida, por favor, prenda. Né? A coisa está muito mudada, diferente, conforme a interpretação da lei, ou a interpretação popular das coisas da lei. Está muito terrível o negócio. Mas vamos para frente. Eu quero que vocês compreendam o seguinte: eu não vou falar de amor grego, não. Qual é o problema, pastor? Por que a gente fala amor, já pensa logo, amor é um negócio de sentimento, de posse que eu quero. É porque o Novo Testamento foi escrito em que idioma? Em grego. Mas quem ditou o que estava acontecendo era hebreu, descendente de hebreu, israelita, e agora a gente chama de judeu, né? Judeu, eram judeus, tá bom? Toda vez que o judeu fala amor, ele está falando em dar-se ou doar-se em uma aliança. Aqui, no grego, aparece em 9, diga 9. Amor, no idioma grego, aparece em 9 sentidos, e nenhum deles é o bíblico. Por isso você nunca consegue entender que tipo de amor de Deus é esse, que ele exige que você cumpra. Que é loucura. A loucura do baby. Você tem que me amar. Olha como é que eu vou amar uma criatura daquela. O baby do dinossauro. Você tem que me amar. Um bicho feio, mais feio que um sapo. A mãe ama. Hã? A mãe ama. A mãe ama. A mãe. A mãe de quem? Ixi, e a avó? Não, meu Deus. Eu não vou nem falar, eu não vou falar para não pecar, mas eu lembrei de uma criatura aí do cenário nacional. Vou dar só uma pista, viu? Parece uma tartaruga. Bom, meus amados, então nós lemos aí 1 João capítulo 3, 5, versículo 2 e 3. Então, eu queria que vocês entendessem, antes de começar a Bíblia, aqui, né? Vamos aqui na prática aqui, eu fiz uma coisa simples. Eu peguei aqui a Bíblia JFA e coloquei a palavra amor no Novo Testamento. Gente, olha, só vamos visitar aqui um pouquinho para a gente entender, ter um entendimento melhor dentro do que seria o amor conforme a Bíblia ou conforme essa raiz harva. Quer dizer, ó, diz assim Mateus 24, 12. E por causa da multidão, da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Esse amor aqui é o amor universal. Não é o amor que se dá em uma aliança. Isso aqui é uma previsão para os últimos dias. Um amor que vai esfriar. Então, esse aqui não é o amor de Deus, é o amor da multidão, tá? Um amor que não é o amor de Deus, não é... eu estava falando com o Brian, a gente pega o amor ágape, que é um dos 9 daquele grego, o ágape é o amor de Deus. Por quê? Porque é um amor que se dá sem esperar nada, e não sei o quê. Mas abre os olhos, olha para mim, só para você ficar triste. Olha, o amor de Deus não é assim, não. Ele não se dá sem esperar nada, não. Se ele se desse sem esperar nada, ele não faria uma aliança. Uma aliança consiste em quê? Eu me comprometo com você. Você não se compromete comigo? Foi assim que você fez, Amanda? Foi assim? Foi? Você espera alguma coisa dele? Então preste atenção. Ágape nunca foi amor de Deus. Ágape nunca foi amor de Deus. Começa com ágape. Eu amo você sem que você mereça o meu amor. Mas quando você chega para perto de mim, eu digo, vamos entrar em uma aliança? Você tem como assumir uma aliança ou não? Agora, se você quebra essa aliança, eu vou fazer uma aliança com você esperando que você quebre. Então, eu tô cagando em cima do ágape. Me perdoe. Mas eu estou sendo o mais bíblico possível. Na sua ideia, eu estou acabando com tudo que você construiu sobre ágape ser o amor de Deus. Não é. O amor de Deus passa pelo ágape, mas ele não é o ágape. Porque se você disser que Deus te amou e ele não espera nada de você, meu irmão, vai procurar outro lugar, não é aqui não, seu. Aqui a gente vê palavra, come palavra e ensina palavra. Estão entendendo? Sim ou não? Então o amor de Deus passa pelo ágape, mas não é lá que nasce. Porque quando eu digo que o amor de Deus é dar-se ou doar-se, eu estou subentendendo que ele vai se dar ou se doar em uma aliança. Não existe aliança que você faça com ninguém, sem esperar alguma coisa, não. Aí você vê no Velho Testamento todo. Olha, nossos pais pecaram. Eles não cumpriram os princípios, os preceitos. Eles quebraram a sua aliança. Eles te abandonaram, ou seja, eles não se doaram como tinham prometido.
Eles foram infiéis. Eles não cumpriram a parte deles. Você já viu isso na Bíblia? Eu vejo Neemias orando assim, um monte de gente orando assim. Então, se Deus realmente não espera nada, para que essa reclamação? Se Deus realmente não esperava nada, entrou em aliança, até você chegar à aliança é uma coisa. Chegou na aliança, chegou, meu filho. Agora você tem um compromisso. Deus espera algo de você sim. Você quebra a aliança, vai acabar em quê? Cativeiro. Cativeiro. É o que aconteceu na velha aliança. Amém? Amém? Então é isso. Esse negócio aí de amor e sentimento, presta atenção. Tá errado, mas é muito errado. Isso não é pouca coisa, não. Porque não, a raiz não é aquela, não é ali que começa. Veja bem. Gente, ó, ontem, um dos textos que nós vimos sobre essa questão, só que como a gente está falando de outro assunto, terminou que eu não vim para essa parte. Mas aquele texto de Lucas, capítulo 14, do verso 28 a 30, quando Jesus fala justamente de entrar em aliança com ele, né, ele fala o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se alcançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem irão dela. Disse ele, o homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Quando Jesus estava falando disso, vocês lembram bem que os versículos anteriores falavam sobre negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. E quando você lê esse texto, realmente você vê que está falando de uma aliança que ela é pensada, e ela é lógica, e ela é decidida. Se eu olho para essa aliança e eu digo, não, eu não tenho condição de seguir essa aliança, eu não devo segui-la, não é verdade? Ainda que você esteja assumindo, não, vou para o inferno, aí você está assumindo. Mas o texto fala que a salvação ela depende de algo que é lógico e ligado ao raciocínio, e não ao emocional. Né? Isso aqui até algumas pregações passa pelas emoções, porque tudo não está ligado às emoções. Eu pedi essa aspa aqui, porque ontem era minha intenção falar sobre isso no texto, mas eu vi que não ia dar tempo, porque eu já tinha mais 300 coisas para falar. Aí eu peguei aqui, agora eu lembrei, vou devolver o microfone, pastor. Amém! Queridos, olha só, em Lucas 11:42 vai dizer assim: mas ai de vós fariseus, porque dais rodízio da hortelã, da ruda, de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus, devíeis, contudo, praticar essas virtudes, sem deixar de proceder daquela forma. Bom, o que Jesus está dizendo? Eu estive na casa de um irmão há poucos dias aconselhando ele, e o texto que eu usei é similar a esse aqui, mas lá está escrito assim: vocês dão dízimo de tudo, mas negam os princípios, os preceitos da lei, que são justiça, misericórdia e fé. Diga, justiça, misericórdia e fé. Nesse aqui apareceu misericórdia e fé? Não, apareceu justiça e o amor. Por que aqui apareceu só justiça e o amor? O que é o amor segundo Deus? Dá-se ou em uma aliança. Pois é, vocês cumprem todos os mandamentos, menos o principal: vocês não se dão para Deus. Vocês dão aquilo que vocês receberam dele, como se ele estivesse precisando daquilo que ele já deu para vocês. Mas vocês não se dão. A vida de vocês é de vocês. E vocês querem viver do jeito que vocês querem. Vocês não se dão. Vocês dão para Deus o que ele já dá para vocês. Deus não precisa daquilo que ele deu para vocês. Abre o olho. Ele precisa que vocês se deem. Aí se dá, passa por obedecer. Por quê? Porque a sua carne, diga, jamais vai aceitar isso. Sua carne jamais vai aceitar que você se dê a Deus. Amém? Amém. Tem que lutar, tem que lutar. Aleluia. Veja bem, o outro texto que fala de a justiça, misericórdia e fé, a misericórdia e a fé, tá bom. A misericórdia e a fé está relacionada à parte que eu estou falando aqui. Exercício de misericórdia é o relacionamento horizontal. Quando eu tenho que exercer misericórdia por alguém, a mesma misericórdia que Deus exerceu em meu favor, eu tenho que ministrar a alguém. Amém? Amém. Olha para mim. Misericórdia e fé, diga misericórdia e fé. Pronto. Sem fé é impossível agradar a Deus, sim ou não? Sem fé, eu vou transliterar para você. Sem fé é impossível você ter um relacionamento com Deus. É relacionamento vertical. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que você se aproxime de Deus, creia pelo menos que ele existe, olha. E que ele se torna galardoador dos que o buscam. Entenderam? Então, quando o texto está dizendo que eles negam os princípios da lei, o outro texto que fala de misericórdia e fé, que aqui aparece como amor, o amor é a obediência aos mandamentos. Ou seja, ele tem que permanecer na obediência aos mandamentos. Quem nos dá a condição disso? O Espírito. Amém? Amém. Não é o Espírito sobre, é o Espírito dentro. O Espírito sobre é para você fazer o seu ministério acontecer. Então, a misericórdia tem a ver com o relacionamento horizontal. A fé é para você ter um relacionamento vertical, porque você vai falar com uma pessoa que você não está vendo, mas você sabe que ela existe. E a misericórdia vem de miséria, mais cárdia.
Eu senti a miséria do meu irmão com o meu coração. Cárdia, coração. Miséria, mas cárdia. Eu olhar para a pessoa que eu digo que amo, mas saber que ela vai para o inferno se você não fala a verdade para ela. Aí, por amor, mas o amor grego, pelo amor grego que está em sua cabeça, você não quer ofender, você politicamente correto, você ama essa pessoa com o amor grego, você não vai falar a verdade para ela, e quando terminar os dias, ela vai estar no inferno. E se der o azar de um dia encarar na eternidade, seja onde for essa pessoa, ela vai cuspir na sua cara. E dizer, você não era meu amigo. Amigo, fala a verdade, você não me falou o que eu precisava fazer para ser salvo. Você me deixou ir para o inferno. Ah, é que eu sou tão comportadinho, tão politicamente correto. Pois é. Então, presta atenção. O amor de Deus consiste em que cumpramos os seus mandamentos. O primeiro texto que eu li. Amém? Amém. Mas como é que eu vou cumprir mandamentos de um Deus? Eu sou um ser humano. Já falei. É pelo poder do Espírito Santo, gerando Cristo em você. O ministério é depois. É quando o Espírito Santo vem e te reveste. Você quer que já fale em línguas? Se eu tenho outro dom, faz assim para mim. Tem vergonha não, primeiro. Olha, você já passou há muito tempo da fase de ter problema em obedecer os mandamentos. Porque, pelo que me consta, primeiro o Espírito Santo vem morar em você. Os dons vêm depois. Quando o Espírito Santo vem morar em você, ele te dá toda a condição de obedecer o que está escrito. O que o Senhor requer de você. Quando você é revestido de poder, já é o momento em que você tem que parar com essa coisa de criança que, mas eu sou tão carnal, eu sou bebê ainda. Vai tomar vergonha. E aprende a fazer aquilo que Deus manda. O Senhor está chamando, às vezes, para você ficar em sua cidade, o seu emprego da frutulagem, está te capacitando para isso. O revestimento do alto é para isso. É para te fazer testemunha de Jesus onde você está. Você não tem que ir para o campo missionário. O campo missionário é onde você está. Quando é que você vai entender que existe uma divisão entre trevas e luz, entre Deus e diabo, entre, condenados e justificados? Existe uma divisão. E o que você tem que fazer é simplesmente ser quem você é, na unção de Deus. Viva a sua vida com o Senhor. Você vai produzir onde você estiver. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, estamos entendendo. O Senhor vai levantar muito missionário aqui hoje. Glória a Deus. Eu tenho mais tem uns 40. Tinha uns 40 aqui para falar de amor, mas eu não vou não, porque senão o ônibus chega e aí a pessoa vai embora. Eu quero falar de dois exemplos aqui, dois caras, dois carinhas que entenderam o que é o amor de Deus. O primeiro se chama João. João, ele foi o primeiro e o último apóstolo. Ele foi o primeiro e o último dos apóstolos. Diga primeiro e último. Parece que ele sabia o que é ser primeiro e último. Que é, na revelação que Jesus diz, que ele escreveu no Apocalipse, tem uma parte que ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Ele está dizendo, eu não sou o primeiro e último, quem é o primeiro e último é o meu Senhor. Mas quando você lê a história, você vê que ele foi o primeiro e foi o último. O outro cara se chama Saulo de Tarso, perseguidor, filho do Satanás, parecia ser enviado do inferno para azucrinar a igreja, se tornou-se o maior dos apóstolos em obra. Ninguém é comparável a ele. Ninguém, em canto nenhum, é comparável a Paulo ou Saulo de Tarso. Ele mesmo escreveu, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Amém. Pois vamos lá, então. Vamos começar falando bem do João. É melhor que falar mal. Falar mal não é muito bom, não. Bom, vamos falar de João. João, pastor, como é que foi esse negócio de João ser o primeiro? Vou explicar para você, olha para mim. Ó, João Batista está pregando arrependimento no deserto lá, e a palavra de João era sempre essa. Era uma ameaça. Se arrependam e crede no Evangelho. Se arrependam, é chegada a vós o reino de Deus. E quando vinham algumas pessoas malditas, amaldiçoadas, para receber o batismo dele, ele dizia, ei, quem foi que ensinou vocês a fugir da condenação eterna, suas raças de víbora? Produzam fruto de arrependimento. Vocês estão entendendo? Tem gente que não precisa de uma revelação espiritual para você saber que nunca vai chegar no céu. E esse grupo é problema, viu, irmãos? É problema. Porque esse grupo geralmente é que está à frente de sistemas religiosos. Eles são muito zelosos pela religião, mas eles não têm vida em Deus. E esse sistema ensina tudo que acha que é correto. E o negócio é tão feio que quando você vai ver a Bíblia pela Bíblia como ela é, eles jogam coisa em você, eles matam você. E se você ensinar isso, então você é doido. Você está fora de si. Bom, no dia que João Batista estava batizando Jesus, João Batista disse, opa, peraí que o Espírito Santo me disse que o Messias viria aqui, eu iria batizar o Messias, mas iria vir sobre ele uma pombinha. Então, Jesus passou, ele ficou meditando naquilo, ele viu a pombinha, mas ele não falou imediatamente, né? No outro dia, Jesus ia passando, João está que eu grito, aquele cara lá, aquele lá que é o Espírito Santo, aquele lá que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, 2 dos discípulos de João disseram, a benção de João. Tamo aí. Tchau. Ele que é o Messias? Eu tô fazendo o que com você aqui? Peraí.
Meu chamado é para seguir o Messias. E João não achou ruim, não. Outro dia alguém foi falar com ele, olha aqueles caras que estão batizando ali, aquele que o senhor disse que era um cordeiro. Aí João disse, não, importa que ele cresça e que eu diminua. Amém? Amém. João foi o primeiro. João e André. André levou Pedro, João chamou Tiago, aí começou o grupo de 4 pessoas que eram mais íntimos de Jesus. Adivinha quem foi que ficou mais colado com Jesus? Desses 4. Você acha que foi Tiago, André, Pedro? Na verdade, Simão é chamado Pedro, ou foi João? O que eu vou falar aqui hoje para vocês é provável que se os filhos das trevas tivessem condição de procurar na Bíblia e achassem, iam inventar tanta heresia, inclusive iam dizer que Jesus tinha um casinho com João, com certeza. Eu vou só mencionar aqui para vocês entenderem a gravidade do que eu estou acabando de afirmar. Eu anotei algumas coisinhas aqui, amém? Amém. Primeiro, João é conhecido como discípulo do amor. Só que eu tenho o ódio, meu pai, quando as pessoas falam amor, eu sinto que ele está falando do amor grego, da vontade de dizer, Alice, acorda desse sonho, tá? Vai virar pesadelo. Você vai se enrolar todo na interpretação bíblica. O apóstolo do amor. O que é amor segundo Deus, irmãos? Ou em quê? Você nunca mais vai esquecer isso. Se esquecer, eu dou-lhe um peteleco. Olha bem, João foi o cara que mais se deu em uma aliança. Ele chegou a ser um discípulo que eu não desejo para ninguém. Vou provar para vocês, sem ler texto nem nada, vou só citar aqui. Em João, no capítulo 3, tem uma narrativa que só o apóstolo João faz. Uma visita, uma conversa privada, particular, entre Jesus e Nicodemos. Você acha que foi revelação do Espírito Santo? Não. Se fosse uma vez só, eu ia dizer, talvez Deus revelou para ele. Mas isso era comum. Eu vou mostrar para vocês aqui, só citando por alto, para você ver que João foi o cara que chegou mais perto. Diga, quem chega mais perto, absorve melhor. João queria ser consumido por isso. Ele queria receber tudo de Jesus ao ponto de ser inconveniente. Nicodemos vem conversar com Jesus em secreto, de noite. Aí bate um papo ali, mestre. Mestre, eu vejo que tu és um homem de Deus, que se não fosse, né? O senhor não fazia o que o senhor faz, tal. Jesus, você tem que nascer de novo. Você conhece esse contexto? Quem conhece isso? João estava ouvindo essa conversa toda. Ele foi o único que narrou. Deselegante, conveniente, fora da caixinha. O que era João? Era o discípulo do amor. Não, eu me dei foi por inteiro. Eu sou do mestre. Vai que esse cara vai querer fazer algum mal para ele aqui. Eu estou aqui, pelo menos para registrar. Porque ele não era muito violento, não. Violento era quem? Quem era violento? É. Tá? Bom, vamos para o capítulo 4 de João. Um dia Jesus vai, quando chega em Samaria, me falta tempo para explicar o contexto todo. E aí Jesus fala assim, estou com uma fome aqui, rapaz, tem como vocês irem até a cidade, não? Comprar pão, comida pra gente? Aí o texto diz que todos foram. Todos foram comprar pão, comida. Pão é comida, não é só pão, tá? Pão é comida, em geral. Vai lá comprar o que a gente comer? Foram, diga todos. Todos. Pronto. Mas aí, de repente, só João narra aquela conversa de Jesus com a samaritana, que tinha 5 maridos e o que ela tinha agora não era dela. É recorrente. João não foi com eles. João ficou com o mestre. Talvez o mestre tivesse dito, não, aqui não, João, fica mais para lá, mas ele ficou uma distância que dava para ouvir a conversa. Porque dá detalhes, dá ou não dá detalhes? Irmãos, até entre os 12, diga os 12, Jesus não tinha particular com ninguém, sem presença do João. Vou provar para vocês, não vou ler texto não tem tempo para isso não. Mas vocês lembram aquela história quando Pedro negou Jesus 3 vezes, lembram? Aí Pedro, oprimido por Satanás, disse, eu vou pescar. Outros 6 foram com ele. Aí estavam lá pescando, não encontraram porcaria nenhuma. Aí Jesus estava lá na praia. Aí Jesus grita, lembra desse episódio? Quem lembra desse episódio? Joga do lado direito aí. Aí o João, Pedroca, é o mestre. Rapaz, mas não é o mestre não. Pedroca é o mestre. Só ele faz essas coisas. Pronto. Pedro joga a rede ficou cheia de peixe, Pedro fica apavorado, da mesma forma como da outra vez aconteceu, Pedro caiu, né, de joelho, afaste de mim, eu sou um pecador. Jesus, não, mas você vai ser pescador de homem, fica tranquilo, fica frio. Bom, o que acontece? O João, que estava lá, aí teve aquela história dos peixes, né, aí o foco fica nos peixes, na pescaria, nas maravilhas que Jesus fez, mas e o detalhe? Jesus chama Pedro para uma conversa, para sarar o coração dele, e Jesus começa, ô Pedro, você me ama? Você me ama?
Pedroca, você me ama? 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? O que Pedro responde? Não. E na terceira vez? Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Lê a história completa. Teve uma hora que Pedro disse: mestre, peraí, a gente tá aqui no particular de boa. Esse cara aí, ó, ouvindo tudo. Jesus disse: ô Pedro, o que te importa se eu quiser que ele fique, que ele viva até eu voltar? E João escreve isso só para explicar para a galera que surgiu uma conversa no meio dos 12, que ele ia ficar vivo até Jesus voltar. Mas ele explicou, ele disse: olha, o mestre não disse que ele ia viver até Jesus voltar, até ele voltar. Ele disse: o que te importa, Pedro? Se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte. João era o cara que não deixava Jesus só, amém? Amém. Quando eu falo João, eu estou falando do cara que foi o primeiro apóstolo e foi o último, foi o que viveu mais, morreu em Éfeso, a mãe de Jesus, ele assumiu lá naquele negócio da cruz ali, morreu em Éfeso também. Meus amados, até aqui que você pode assumir para você? Chegue mais perto. Não use a sua educação ou politicamente correto para justificar a sua distância do Senhor. Você quer entender quem é Jesus? Chegue mais perto. Quem chega mais perto absorve melhor. Hoje de manhã eu estava lá, numa planta lá no aro, e eu entendi essa coisa de chegar mais perto. O Espírito Santo de Deus me fez entender. Ele disse: tem 2 passos. Eu olhava e via um negócio numa fruta. Quando eu chegava mais perto, eu disse: cadê ela? De longe, eu tenho visão geral. Eu sei onde está o negócio. Mas quando eu chego perto, parece confuso, que é um pé de ata, entendeu? É muito galho, muita coisa. Cadê a miserável? Cadê a cartinha? O Espírito Santo de Deus me lembrou aquele texto de Pedro, diz que a pessoa não é exercitada nessas virtudes, ele relata as virtudes lá, diz que a pessoa ela só consegue ver o que está longe, não o que está perto. Né? Ou seja, quando você está longe, você tem uma visão geral de quem é Jesus. Mas a Bíblia diz para você provar e ver que o Senhor é bom. Como é que você prova a distância? Você prova a distância, sim. Mas é assim, olhando assim, ó. Ih, rapaz, isso não me está me cheirando bem. Esse negócio está parecendo que faz mal. O provar e ver a distância é só conjectura, é só coisa da sua cabeça. Então tem muita gente dizendo que sabe quem é Jesus, mas sabe quem é Jesus? Como? De longe. João sabe quem é Jesus. Ele absorveu tanto do mestre que Mateus, Marcos e Lucas falam do nascimento de Jesus, uma criança que nasceu em Belém, fugiu para o Egito, voltou, foi para Nazaré, blá, 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 todo mundo conhece essa história. Como é que João apresenta ele? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Nada do que foi feito sem ele, porque Deus dizia: haja luz! E o verbo saía pela boca de Deus. E esse verbo se fez carne, diz lá no versículo 14. Olha o nível de revelação do João para o nível de revelação dos outros. Dá para você comparar? Agora só teve um cara que recebeu 10 vezes mais revelação do que João, ou mais, em obra. Se chama Saulo de Tarso. E por que eu quero falar de Saulo de Tarso? Porque eu estou falando para você chegar perto, você de repente pode estar dizendo: eu não sou João. João podia bastar, o mestre podia dar com o braço para baixo o dia todo. E eu quero falar de Paulo, porque o Paulo, ele nunca pôde abraçar o Senhor. Ele recebeu pelo menos umas 10 vezes. Esse é um conceito meu, se eu estiver errado, o Senhor me ensinará de outra forma. Amém? Amém. Bom, mas espera aí. Deixa eu terminar aqui a história do João antes. Quem já leu Mateus 24, sobre aquele negócio dos princípios das dores e tal, já leu? Naquele texto ali tem coisas que iam acontecer imediatamente, tinha coisas que eram mais para frente, para os nossos dias, tem coisas que ainda vai acontecer, mas Jesus falou da destruição de Jerusalém. Ele falou aquilo quando estava chegando em Jerusalém, ele disse que ela ia ser destruída, e João captando aquilo tudo. E também, em outro momento, ele fala da destruição de Jerusalém, quando estava elogiando o templo que o Herodes estava fazendo. Ele disse: vai ficar pedra sobre pedra. E alguém pergunta: quando será isso? Tem uma coisa, sempre diz que não aparece o nome, né, da pessoa. Um discípulo perguntou, geralmente era João, viu? Eu sei a natureza das pessoas, eu sei o tipo das pessoas. E João, ele não gosta de aparecer colocando o nome dele. Diz aquele discípulo que estava, tal. Só mais um ponto de João para vocês entenderem. Gente, sabe por que a galera que não lê Bíblia, que fica pegando coisa na internet, eu tenho uma raiva disso. Não estou dizendo que é proibido, não, mas você pegar um negócio para poder só... Cadê o Espírito Santo de Deus para fazer alguma coisa nova para você? Gente, isso é horrível, mas essa galera pega as coisas superficialmente, como que olha de longe,
E quer ensinar o povo assim, por isso que todo mundo aprendeu a olhar para Jesus de longe. Presta atenção. E ele disse, sabe o quê? João é do discípulo do amor, porque João encostou a cabeça no ombro de Jesus. Vai, ele vive uma marmota. Vai dizer que João tinha intimidade, colocou a cabeça no peito de Jesus. Verdade. Vai ler o contexto todo, marmota, para não ensinar coisa que não presta. Ora, sabe por que João fez aquilo, irmãos? Eu não vou entrar muito em detalhe, não. As mesas onde eles comiam era da altura das cadeiras que você está sentado. Eles sentavam no chão com as pernas para trás, as cadeiras, a mesa era dessa altura. E era em formato de U. Diga U. Jesus ficava no centro, na parte de baixo do U aqui, ó. O mais importante ficava ali no centro. E o outro mais importante de um lado, o outro mais importante do outro. Tanto é que a mãe do João e do Tiago uma vez disse, ei, mestre, permite que meus filhos se sentem um à sua direita e outro à sua esquerda no reino. Aí Jesus disse, eles estão prontos para beber do cálice que eu vou beber? Aí você tá certo, mas esse negócio, esse lado direito e esquerdo, é o pai que decide isso, não. Mas nesse dia, na nascer do Senhor, Pedro tinha levado uma lambada de Jesus e estava com um dom, sabe? Quando você fica assim, me corrigiu, só vou ficar no grupo, porque, enfim, eu preciso, então eu sair desse grupo. Estava lá na ponta do U, letra U. É o lugar menos importante. Pedro estava lá. Então, quem está na ponta, vê quem está no meio. Sim ou não? Vê de cara. Aí Jesus inventa dizer assim, ei, é fácil, né? A gente está aqui de boa, mas tem um pilantra aqui no meio. Tem um picareta aqui. Tem. Pedro está lá do outro lado. Fez assim para João. Por isso, João encostou a cabeça no peito de Jesus. Pedro acenou para João, é João que diz isso. Eu acho que o coração de João acelerou na hora. Estava Jesus aqui no meio, Pedro lá na ponta, acena para João. Tipo, descobre quem é o cara que eu vou matar. Por quê? Pedro tinha prometido naquela semana que ninguém ia pôr a mão em Jesus, não. Se pusesse a mão em Jesus, ia cair a mão. Ele tinha dito, eu estou pronto para morrer ou para ser preso, ninguém vai te fazer mal, não. E aí, para o negócio ficar mais conveniente ainda, um pouco antes de ser traído, Jesus disse, alguém tem 2 túnicas, por favor, vai trocar por uma espada, só para que se cumpra o que está escrito a meu respeito. Aí diz a Bíblia que alguém, diga alguém. Alguém gritou assim, temos 2 espadas aqui. Quem era que tinha espada? Bom, você está entendendo por que João colocou a cabecinha no peitinho do mestre? Hein? Eu vou dizer, porque Pedro mandou. Pedro disse, descobre quem é o cara, eu quero matar o cara. Aí, para surpresa de João, eu acho que ele tremeu, ficou com o olho sem passar um cabelo, olho, né? Ele tremeu todo, eu acho que João coloca a cabeça no peito do mestre e diz, mestre, quem é? Sou eu? Aí o mestre fala baixinho, Olha, estava colocando a mão no prato com ele, estava do outro lado. Quem era o que estava do outro lado? Judas Iscariote. João simplesmente calou, emudeceu e ficou. Eu fico imaginando, terminou ali a ceia, João, sei lá, saiu para orar, fugiu do Pedro. Vou bater um barro ali. João não foi falar para ele, não. João teve que escapar do Pedro. Você imagina a situação. O cara perguntando quem era o traidor, porque o Pedro tinha mandado. Aquela ceia terminou, eles cantaram o hino e foram para o Getsemane. Sim ou não? Aí disse que estava orando 3 aqui, não sei mais quanto lá, e não sei mais quanto lá. Eram 4 que eram mais próximos de Jesus. André e o irmão Pedro. Tiago e o irmão João. Amém? Amém. Esse grupo aí, dos que estavam ali, João, ficou só 3. Tenho convicção plena de que João tinha que escapar de Pedro. Ele não podia ficar no grupo de Pedro. E provavelmente foi João quem narrou, quem viu o sangue de Jesus, o suor se transformar em sangue. Porque estava todo mundo, tinha um grupo de 4 aqui, outros estavam lá, e Judas já não estava, né? Tinha saído de vender Jesus, então não estava no grupo. Então, queridos, presta atenção. Olha a conveniência. João precisava escapar de Pedro. Ele não podia estar no grupo de Pedro. Entendeu? Ele narrou aquilo lá. E ele é reincidente. Ele não deixava Jesus sozinho de forma alguma. Bom, quando eu falo de João, eu estou falando do primeiro do último apóstolo, eu estou falando daquele que está perto. Talvez a visão que você tem do mestre chegue a ser algo de ver de longe. Você só vai saber se está perto ou longe se você experimentar chegar mais para frente, para perto, na direção do Senhor. Amém? Amém. Agora, o apóstolo Paulo, ele chegou tão perto que ficou cego, né? Bom,
Paulo começou cego. Ele tinha que perder a visão para se tornar realmente uma pessoa que vê longe. Mas eu queria só passar alguns dados para você. Na destruição de Jerusalém... Obrigado, Manu. Na destruição de Jerusalém, a cidade estava sitiada. Diga, sitiada. Pronto. Chegou a época da Páscoa. Os judeus de todas as nações vêm para fazer o seu sacrifício pascual. Os judeus que chegaram para entrar na cidade pediram permissão ao comandante lá romano, lá o general. O senhor deixa a gente entrar para fazer o sacrifício da Páscoa? Eles disseram, pode entrar. Ninguém tem nada a ver com esse negócio de religião, não pode ir. Vai. De boa, entra. Pronto. Na hora de sair, João e todos que estavam bom da cabeça, saíram com ele. Inclusive Maria. Entenderam? Quem está entendendo? Foi para onde? Foi para Éfeso. Que é Éfeso? A segunda maior cidade do Império Romano. 250 mil pessoas moravam em Éfeso. Tinha um teatro que cabia 25 mil pessoas. E era a cidade onde... Aqui tem o Padre Cícero, né? O Padre Cícero do Ceará. Uma cidade de turismo religioso. Éfeso era essa cidade. As pessoas que viviam lá viviam só disso. Depois Paulo vai lá e tem um problema porque expulsou o demônio de adivinhação da criatura lá e acabou com tudo. Paulo chegou e quebrou tudo, acabou com tudo, acabou com a renda deles, tentaram matar Paulo e assim por diante. Mas deixa eu falar com vocês uma coisa. Aí você pergunta assim, você está falando da cidade, mas quando será que nasceu a igreja em Éfeso? Provavelmente nasceu de um grupo de irmãos da diáspora empreendida por Paulo. Porque esse grupo de irmãos foi encontrado por Paulo em Éfeso. Quando Paulo encontrou eles, Paulo disse, vocês conhecem o batismo do Espírito Santo? Eles disseram, nem ouvimos que isso existe. Nunca ninguém nem falou disso para nós. Então, em que batismo vocês foram batizados? A gente foi batizado no batismo de João. Eram uns 12 homens. Paulo impôs as mãos sobre eles. E eles receberam o batismo do Espírito Santo e passaram a falar línguas. Isso é muito bom, mas quando você vai olhar para o contexto histórico, depois você anote aí, Atos 8, do versículo 1 ao 4. Isso é o ano 35 depois de Cristo, tá? Jesus morreu no ano 29. São 6 anos de igreja já em Jerusalém, quando Éfeso nasceu, a igreja de Éfeso nasceu. No ano 29, tem lá os registros da igreja em Atos, né? Diz que foram 3 mil pessoas que foram batizadas. Aí Atos 4:4 diz que esse número de 3 mil subiu para 5 mil. Atos 4:32 diz, da multidão dos que creram era só um. A multidão, depois de 5 mil pararam de contar aqui, era muita gente. Presta atenção, eu estou falando de 3 mil, 5 mil e uma multidão incontável. Amém? Amém. Bom, mas quando você chega em Atos 8, dá um sentimento ruim, meu irmão. Soltaram o pitbull da coleira, que era o pitbull Saulo de Tarso. Ele nem se chamava Alexandre. Saulo de Tarso. Olha o que ele fez. Presta atenção no que aconteceu. Olha. Aqui. Atos 9, versículo 12. Atos 9, versículo 12. Paulo, ele foi autorizado pelo sumo sacerdote para ir procurar os que estavam fugindo, trazer de volta e prender. Não bastava prender quem estava lá. Você fugiu com sua família, você deixou sua casa, deixou tudo, igual acontece aqui em Fortaleza, que os donos da área dizem, sai só com a roupa do corpo, tem que sair da família, sai ou morre. E esse grupo que estava saindo eram chamados do caminho. Paulo agora pega uma autorização do sistema religioso para ir perseguir, capturar, torturar e trazer de volta os cristãos. Meus irmãos, se eu não estiver enganado, eu acho que é em Atos 8, tá? Que diz que todos foram dispersos, menos os 12. Eu estou falando em 3 mil, 5 mil e uma multidão. Todos foram dispersos, menos os 12. E o Tiago, né, irmão de Jesus? Não foi disperso também, não. Esse decreto de perseguição acontece no ano 37. Por favor, olhem para mim, se é Atos 8:1. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Ok? Atos 8:1. Agora Paulo queria ir mais longe. Porque ele estava querendo ir para Damasco. Diga, Damasco! 322 quilômetros de Jerusalém. Judéia e Samaria ali perto. Ele estava querendo ir buscar a negada que estava lá na Síria. Ele disse, eu tenho que capturar todos. Porque senão essa doutrina herege vai se espalhar. E vocês sabem como é que foi a conversão de Paulo? Quem já leu? Quem já leu? Pois é. Na entrada de Damasco.
O Senhor deu-lhe um pedala Robinho, ele tacou a cabeça numa pedra, igual o Firrai de Tabuleiro, sem capacete. Para mim foi nocaute. O negado disse que eu saí de lá morto, né? Mas eu ainda estou aqui, tá? Não sou uma visagem, não. Ele ficou sem enxergar. Também fiquei, por um momento. Ele ficou sem enxergar. 3 dias, 3 noites, sem comer, sem beber. A gente já sabe dessa história. Ele passou 2 anos fazendo discípulo lá, ele não voltou em Jerusalém para nada. Se tinha ou não tinha esposa, ficou tudo para lá. Sistema religioso ficou tudo para lá. Ele disse: eu não voltei a Jerusalém para visitar carne nem sangue. Ou seja, autoridades, quem ele era, o status dele, ficou tudo para lá. Ele era benjamita, a tribo de Benjamim era a tribo do rei Saul, o primeiro rei de Israel, por isso ele tinha o mesmo nome de Saul. Saul é o mesmo nome. Eu sou da mesma tribo, então o meu pai me dá o mesmo nome do rei Saul. Então ele tinha um nome, um status, ele deixou tudo para trás. Ficou em Damasco até que tentaram matar ele. Ele fugiu pelo muro da cidade, porque alguém ajudou ele lá, os discípulos que ele tinha ajudou. Foi para a Síria, foi lá para a Arábia Saudita, depois voltou e chegou em Jerusalém. Os apóstolos disseram: por favor, vá para a sua terra, porque eles estão falando de matar. Ora, o cara que era o braço de ferro do sistema religioso, agora voltou pregando Jesus ressurreto. Então, ocultamente, os irmãos, os apóstolos, pegaram ele, levaram até o posto, até o barco, o navio lá, o barco que tinha, e ele foi para Tarso. Ficou lá fazendo discípulo, a parte oculta da história que ninguém sabe. E em Jerusalém, a igreja cresceu, estava pegando sacerdote, até sumo sacerdote estava se convertendo. Bom, alguém tinha que parar com isso, né? Alguém tinha que parar com isso. Parou a perseguição, voltou a ter um crescimento, mas ainda com muitos problemas. Pedro foi na casa da Dorcas, ela ressuscitou, foi na casa do Cornélio, ele recebeu lá o batismo do Espírito Santo. Pedro foi na casa de um Simão, antes de ir no Cornélio, né? Teve aquela visão. Não é só. O Senhor disse: mata esses animais, coma, Pedro. Ele disse: nunca comi coisa imunda. Aí o Senhor disse: não considere imunda o que eu purifiquei. E Deus deu aquela visão para que ele fosse com os homens que vinham chamar ele. Lembra dessa história? Lembra? Pois é. Olha só, quando Pedro volta dessa turnê ali em Samaria e região ali, ele chega em Jerusalém, ele é repreendido pela igreja de Jerusalém. A mesma expressão que ele usa para Ananias e Safira, ele fala com os irmãos. Ele diz: por que tentais ao Espírito do Senhor? Impondo uma regra sobre estes, uma regra que nem nós, nem nossos pais conseguiram cumprir. Eu fui lá, visitei, eles receberam o Espírito como nós. Qual é o problema tem nisso? E Tiago consentia com isso. Tiago, irmão de Jesus. Você, irmão de Jesus. Zombava, né? Mas Tiago passa a ser o homem da casa primeiro. O primogênito era Jesus, Jesus já foi. Então, Tiago, irmão do Senhor, tinha ocupado o posto da primeira igreja de Jerusalém. Ele acoitou tanto essa gente legalista, foi a mesma gente que matou ele depois, assassinou ele em público. Bom, mas não é esse o caso. Presta atenção. Paulo, depois desse momento, Pedro, ele sempre ia para algum lugar para impor as mãos. Filipe estava pregando em Samaria. Houve um avivamento. Pedro foi lá para impor as mãos, e os irmãos receberam o batismo do Espírito Santo, amém? Amém. Aí teve aquela história do Simão, Mago, quem lembra dessa história? Que quis comprar o poder de Deus com dinheiro. Não vamos entrar nesse aí também, não. Só que para que vocês entendam, tudo que Pedro fez, e ele foi repreendido depois. Aí alguém chega e diz lá na igreja de Jerusalém: ei, lá em Antioquia estava havendo um avivamento. Quem é que tinha que ir lá? Pedro. Antioquia é o quê? Antioquia é gentil. É fora de Israel. E Pedro tinha acabado de ter um problema na igreja. Pegaram quem? Barnabé. Vai tu, Barnabé. Tá. Pronto. Lá em Antioquia, Paulo faz primeira, segunda e terceira viagem missionária. Na terceira viagem missionária é que acontece aquele evento que eu falei agora há pouco tempo. Terceira viagem missionária. Quem fundou a igreja em Éfeso? Foi Paulo. Quando foi? Presta atenção, preste bem atenção. Peraí, rapidinho. Paulo se converteu. Não, o início da igreja em Antioquia foi no ano 50 depois de Cristo. 21 anos depois que Jesus foi para a glória, tá bom? No ano 54 aparece a figura chamada Apolo por lá. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ele veio de Alexandria. Alexandria é uma parte do Egito que o Alexandre o Grande, né, tomou para ele e colocou o nome de Alexandria. Foi um local assim, de muita gente culta. Nesse mesmo ano de 54 depois de Cristo, se você olhar lá em Atos 19, do versículo 1 ao 7, vai dizer que Paulo chegou em Éfeso. E ali nasceu a igreja. Em 54 depois de Cristo. Diga 54. 54. Quando é que foi a destruição da cidade de Jerusalém? No ano 70, diga 70. 70. João só foi para Éfeso no ano 70. Paulo começou a igreja lá no ano 54.
Tá bom? 15 a 16 anos depois é que o João foi morar lá. No ano 57, ou seja, 3 anos depois, Paulo estava em Coríntio e passou por ofertas para levar o pessoal de Jerusalém, e passou lá em Éfeso, certo? E ele deixou Timóteo lá para poder organizar a igreja. Éfeso era muito grande, a igreja cresceu muito rápido. Aí você vê tanto Timóteo quanto Tito, Paulo dizendo, olha, o cara tem que ser marido de uma só mulher, essas regras aí. Aí o Timóteo ficou lá para organizar a igreja, de forma oficial, né? E se você depois quiser anotar aí, veja 1 Timóteo 1, verso 3, e Atos 20, verso 1. Bom, então no ano 62 depois de Cristo, no caso, foi que Tiago morreu na troca de um governante lá daquela área ali chamada Palestina, morreu na prisão e Pedro ia morrer depois, né, da Páscoa. Aquela história que a igreja está rodando por Pedro, para Deus soltar Pedro, depois Pedro foi solto, foi para lá e eles não acreditaram que era Pedro. Pois é, ano 62 depois de Cristo. Agora veja bem, queridos, no ano 64, Paulo foi liberto da prisão e começa os últimos dias de Paulo. Atos 28, verso 17. O livro de Atos começou a ser escrito em 64, no ano da morte, ou o ano da liberação de Paulo. Amém? Amém. 29 de julho de 67, a data da morte de Pedro e de Paulo. Dizem que eles morreram no mesmo dia. Então chega o ano 70, a destruição de Jerusalém. Pronto. Do ano 70, ou seja, 15 a 16 anos, que a igreja já estava formada em Éfeso, João, com um grupo de cristãos, vão para Éfeso. E lá em Éfeso, João escreve tudo que ele tinha, tudo que tem na Bíblia de João foi escrito lá. Ele ficou lá até a morte, os 90 e tantos anos, 91, uns dizem 95, outros 96. E uma das coisas que ele fala para a igreja de Éfeso, a anjo da igreja, a Velma falou sobre isso, a anjo que está na igreja de Éfeso, começa elogiando, você tem um bom trabalho, você não suporta homens maus e dizem que são apóstolos e não são, você fez tudo certinho, você só esqueceu o primeiro amor. Olha de onde que você caiu, considera isso, volta às práticas das primeiras obras. João, quando ele escreve isso, ele está em Éfeso, está em Éfeso? Não, em Patmos. Ele morava em Éfeso e começou a dar problema em Éfeso. Já falei para você do tempo da deusa Diana, que dava lucro para todo mundo. Paulo tinha acabado com aquilo lá. Mas esse negócio sempre brota de novo. Diz a história que João entrou naquele templo, levantou a mão e proferiu umas palavras e saiu. E o templo ruiu. Esse João. E esse foi um dos motivos pelos quais queriam matar ele. Mas não queriam matar ele simplesmente de qualquer forma. Vamos cortar. Não. Queriam matar ele como se mata um porco, porque o porco é um animal imundo para um judeu. Pegaram um caldeirão de gordura, começaram a ferver. E quando estava bem vermelhinho, sabe? Alguém já fritou aqui coisa de porco em casa? Quando estoura que pega um óleo no seu braço, você gosta? Você imagine um caldeirão de óleo. Pegaram o João todo manietado, amarrado, como se fosse um doido, uma camisa de força. Colocaram ele dentro do caldeirão e a população lá empapou. Vai gostar o porco! E João ficou lá, no caldeirão, encarando aquela gente maligna. Quando viram que nada acontecia com ele, tiraram ele de lá. Com um temor terrível. Porque se o cara não ferve dentro do óleo, vamos tirar esse cara daqui. Mandaram para Patmos. Foi onde ele escreveu o Apocalipse. Em Éfeso, ele escreveu o Evangelho e as cartas. Vocês estão entendendo o que é amar o Senhor, irmãos? O que é o amor do Senhor? Se o amor do Senhor for definido por João, é dar-se o máximo e chegar o mais próximo possível. Se o amor do Senhor hoje pudesse ser definido por Paulo, é dar-se ao Senhor e render e pregar a toda uma geração. Paulo disse, debaixo dos céus, todas as nações da minha geração ouviram o Evangelho. Por quê? Porque eu preguei. A todos. Ele escreveu uma carta para alguém dizendo, todos os irmãos vos saúdam, em especial, ele estava em Roma, né? Os da casa do imperador aí. Ele estava preso numa prisão residencial. Tinha uma escolta de soldados, 4x4. Ele pregou para todos. Ele pregou para o cara que ia executar ele, segundo a história, tradução. Então você só entenda uma coisa.
O amor de Deus consiste em que obedeçamos os seus mandamentos. E eles não são difíceis. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Esse que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. E tarefa de casa, crianças. Leiam João capítulo 15, pelo menos até o versículo 7. Vocês vão entender que é a ordem do Senhor. Quem quiser permanecer na aliança, a palavra-chave lá é permanecer. Permanecer em mim, permanecer em minha palavra, permanecer em meu amor, permanecer, permanecer, permanecer. É o que mais aparece em João 15. Foi a pregação que eu ouvi, foi a pregação quando eu me converti, há 28 anos atrás. Quem quer permanecer? Então você já entende. Você só tem que amar o Senhor. Mas não é a moda grega. Não é o entendimento de amor que os gregos têm. Você só tem que se doar. Eles se doaram. Eles se doaram totalmente. E a nossa vida às vezes vira um inferno. Porque nós entramos em aliança com o Senhor. Nós aceitamos todos os princípios do Senhor. Todas as exigências dessa aliança. Mas depois queremos viver algo diferente daquilo que prometemos. Essa aliança inquebrável é. Mas obediência nesse caso não é só questão de você ser abençoado, não sei. É questão de você manter-se na aliança. Ou você viver quebrando e sendo corrigido, quebrando e sendo corrigido. Porque, pastor, enquanto aqueles que estavam na igreja deixaram? Eu não vou dizer. Eu digo para olhar para eles. Porque se em algum momento eles se deram ao Senhor em uma aliança, o Senhor vai requerer deles. Não muito, só aquilo que eles prometeram. Quando eu me encontrei com Jesus, eu entreguei a minha vida para Ele. E eu disse que ia seguir todos os dias da minha vida. Foi isso que eu prometi. Eu estava na igreja, eu vi essa pregação de João 15 e eu disse: se o Senhor provar para mim que o Senhor existe, a partir de hoje, eu vou te seguir todos os dias da minha vida. Pronto, ele deu prova de sua existência. Eu disse: pastor, vou dizer de novo. Eu me casei 18 de dezembro de 93. Eu fui batizado em 24 de dezembro de 93. E em março de 94, a gente já estava no campo missionário. Não faça do chamado que você tem do Senhor uma coisa como um namoro que vai se estendendo a vida inteira. Saiba o que você quer, invista sua vida no que você quer. Amém. Às vezes o Senhor te chamou para pouco, e às vezes para muito. Não é se você vai fazer para muito ou pouco, é se você vai fazer o que Ele designou para você. Amém? Amém. Eu tenho que ir para não sei onde. Pode ser que seja. Mas pode ser que o Senhor queira que você seja um missionário aqui, onde você trabalha. Por que não é interessante você ser missionário onde você está trabalhando? Você já tem o Espírito de Deus habitando em você, já tem o Espírito Santo de Deus te capacitando para ser testemunha de Jesus. Mesmo que você não fale nada, eles já vão ver, eles vão te procurar. A natureza ensina que até o boi sabe onde é que furou a cerca. Sabe como é que você sabe? Que ele sabe? Você mete a pena no boi, que está no seu cercado, ele procura o lugar por onde ele entrou. A natureza humana é esperta. Zomba, escarnece, fala mal de Deus, mas quando aperta e ele não vê nenhum ser humano se compadecer dele, ele procura quem? Deus. E onde é que eu vou achar Deus? É naqueles que são testemunhas do Senhor. Amém? Amém. Fique de pé. Vamos orar. Então, Jesus. O que é amor segundo Deus? Doar sem quê? Como é que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo que se deu em uma aliança para que todo aquele que nele crê, que Jesus é Deus. Amém. Ele se deu em uma aliança para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Você sente que está perecendo ou que tem vida? Levante sua mão, Senhor. Fala com Ele. Essa é a última vez que você pode estar me ouvindo e talvez você nunca mais me escute pregando. Faça dessa última vez que você está me ouvindo e faça com Jesus aquilo que for mais interessante para você. Você quer viver uma aliança com o Senhor? Talvez você não tenha entendido, quando você entrou em aliança com Ele, quais eram os termos dessa aliança. Olhe nos olhos de Jesus agora e pergunte para Ele se eu estou mentindo. Olhe nos olhos de Jesus. Aquele que deu a vida dele com você. Você pode olhar para Jesus. João disse: aquele que temos contemplado.
Aquele que temos contemplado. João aprendeu um princípio. Eu não preciso parar de absorver o mestre. Ele foi para a glória, mas ele está aqui e eu posso contemplá-lo. Contemple Jesus. Contemple Jesus. Diga para ele até onde você vai nessa aliança, até onde. Diga até onde você está disposto a se entregar. Diga para ele das suas prioridades. Diga para ele o que realmente é fundamental. Não é preciso muita coisa, nem muito entendimento de Bíblia. Não, você só precisa entender isso. Ele te amou e ele se deu por você. E ele espera que você possa se dar por ele. E o sangue dele é o que sela essa aliança. Não é o seu, é o dele. Se você realmente ouviu hoje o Espírito de Deus falar com você, por favor, levante sua mão agora e diga para ele, diga, Senhor, eu vou cumprir os termos dessa aliança. Porque o teu Espírito me capacitou. Diga se o Espírito Santo de Deus está sobre mim, diga, o Espírito de Deus está sobre mim. Diga, ele me ungiu para dar libertação aos cativos. Ele me ungiu para libertar os presos. Ele me ungiu para anunciar o dia do Senhor, o ano aceitável do nosso Deus. Ele me ungiu para colocar vestes de louvor sobre aquele que está chorando, que está deprimido. Ele me ungiu e eu vou cumprir o meu chamado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Diga, eu me dou também, Jesus. Diga, eu me rendo também, Jesus. Diga, eu me entrego também. Aleluia. Agora, então, cumprimento seu irmão. Diga assim, não fica de bobeira, não. Se entrega logo. Se você não se entregou ainda para cumprir o propósito do Senhor, faz isso logo. Porque senão sua vida vai ficar meio sem sentido. Amém?